Boa tarde, crianças. Hoje, quarta-feira, aula de História e de Ciências. Uma novidadezinha. Mas será só essa semana, ok? Recado importante: não esqueçam de levar os livros amanhã até a escola para que possam serem feitas as correções. Tudo bem? Vamos lá. Preciso que vocês me acompanhem. Então, pegando o livro na página 480 e 481. Daqui a pouquinho irei postar junto com a página 481 a aula 478 e 479. Essas duas páginas com as devidas correções. Ok, pessoal? Semana passada, ou seja, segunda-feira agora, dia 21, nós falamos sobre o corpo humano. Falamos sobre a quantidade de ossos que um adulto tem, que são 206 ossos. Falamos também da curiosidade que uma criança recém-nascida tem cerca de 300 ossos. Como é que pode isso? Uma criança ter 300 ossos e um adulto 206, bem menor a quantidade. Pois bem, conforme a criança vai crescendo, até se tornar adulto, esses ossos vão se juntando, vão se difundindo, vão se juntando, formando os 206 ossos, ok? Também falamos sobre o maior osso do corpo humano, que está localizado aonde mesmo? Entre o quadril e o joelho, ele se chama fêmur. Esse osso mede cerca de 51 centímetros. Falamos também sobre o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Ela reveste todo o corpo, por isso que é considerado o maior. E o menor osso, o maior é o fêmur, e o menor está localizado lá no ouvido, se chama estribo. Pois bem, então vamos falar hoje sobre os sentidos. Quais são eles? São 5: visão, audição, tato, olfato, gustação ou também pode ser chamado de paladar. O ser humano percebe o mundo, ou seja, percebe o que acontece no ambiente ao seu redor por meio dos 5 sentidos. São eles que transmitem ao cérebro as informações recebidas do ambiente. Quantos sentidos vocês já em casa acham que a garotinha aí da imagem está conseguindo usar ao mesmo tempo? Observem bem. Pois bem, ela consegue usar os 5 sentidos ao mesmo tempo. O tato, para tocar na xícara, a gustação e o olfato, para saborear e sentir o cheirinho, o aroma desse chocolate quente que ela deve estar tomando aí. Ela consegue ouvir o som, ou seja, a audição. A visão está conseguindo ver a tela do computador. Ou seja, ela conseguiu utilizar os 5 sentidos, ela está utilizando, na verdade, os 5 sentidos ao mesmo tempo. Na falta ou na deficiência de algum dos sentidos, as pessoas podem desenvolver maior sensibilidade em outro sentido. Por exemplo, uma pessoa que tem algum problema de deficiência visual, que não consegue ver, o que acontece? Automaticamente o corpo adquire uma sensibilidade na audição e no tato. Ou seja, esses dois sentidos ficam mais aguçados, mais apurados. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a visão. Ao lado aí está assim, os olhos são os órgãos da visão. Utilizando a visão, o menino lê o livro. Todos esses 5 sentidos, cada um deles tem um órgão correspondente. A visão, qual é o órgão que é caracterizado a visão? São os olhos. Então, vamos lá. Os olhos, eles são responsáveis para podermos ver a luz, as formas, as cores, os objetos, pessoas, animais e etc. A audição. A audição são os órgãos, as orelhas são os órgãos da audição. Esse menininho aí, ele está usando o quê? A audição para ouvir a música. Mas também podemos ouvir as vozes das pessoas, as vozes dos animais, os sons que os animais emitem, o som da chuva, barulho de carros na rua e etc. O tato, qual é o maior órgão do corpo humano mesmo? A pele. A pele é o principal órgão do tato. Quando esse menino se machucou, o que ele conseguiu sentir? Ele sentiu o quê? A sensação de dor ou de ardência, porque ele se machucou, não é? Então,
É por meio dela que percebemos também o formato de objetos, a temperatura de algo, se está frio ou quente, de algum tipo de objetos que se estão ásperos ou macios. Vamos lá, olfato. Lá no olfato está assim. O nariz é o órgão do olfato. Esses são os órgãos, ok? Com o olfato, a menina sente o cheiro do alimento. Também é possível, pessoal, nós evitarmos de comer algo que está deteriorado, ou seja, estragado, através do olfato, ok? A gustação. A língua é o órgão da gustação. Vamos lá. É através da gustação ou do paladar, como eu havia dito para vocês. Deixa eu desligar aqui o celular e continuar com a aula. É por meio da língua que a menina percebe o sabor do pirulito. Não só do pirulito, como o sabor dos alimentos. Não é mesmo? Então, é através da língua que podemos perceber se o alimento é doce, é salgado, é amargo, é azedo. Vamos lá. Na próxima página tem 2 atividades para serem feitas. Quais são os sentidos? Estou perguntando os sentidos, ok? Que os seres humanos possuem. Vocês vão escrever os sentidos, se é tato, visão, audição, através dessas plaquinhas aí que estão direcionadas para os órgãos dessa criança, ok? 2. Que órgão dos sentidos estão sendo mais usadas em cada situação abaixo? Escreva suas respostas nas respectivas imagens. Nessa primeira imagem, ele está segurando o jornal. Pois bem, além do tato, ele está utilizando o quê? O que mais para conseguir ler o jornal? Vocês vão fazer essas atividades que daqui a pouquinho estarei postando as correções. Grande beijos, crianças, e não esqueçam de levar o livro amanhã até a escola. Beijocas. Tchau, tchau.